Você já sentiu que algo está errado no seu relacionamento, mas não consegue explicar exatamente o que, o motivo de você estar sentindo isso? Ou percebeu que em vez de se sentir seguro e feliz, você se sente ansioso, sufocado e questionando se o problema não está exatamente em você, ou no outro, ou na relação? Você fica com inúmeras dúvidas, mas não sabe exatamente explicar o motivo das suas dúvidas? Hoje eu quero falar sobre um tema que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua relação. Sinais de um relacionamento tóxico e como agir para sair desse ciclo. Esse é um assunto muito sério, porque muitas vezes você está dentro de um relacionamento e você não consegue entender os motivos pelos quais você tem tanta ansiedade, tantas dúvidas que te paralisam e não deixam você ser feliz dentro desse relacionamento. E às vezes você está vivendo um relacionamento tóxico, mas não sabe exatamente como identificá-lo. Hoje vamos falar sobre isso. Mas aqui está a grande questão. Existe uma diferença entre conflitos normais e um ciclo tóxico que destrói sua autoestima e sua paz mental. E entender essa diferença pode ser o primeiro passo para transformar a sua vida e o seu relacionamento. Antes de seguir com o tema, eu quero compartilhar a história de uma amiga muito querida, porque o que ela passou pode ajudar muitas pessoas a entenderem o que é um relacionamento tóxico e principalmente perceberem que é possível sair desse relacionamento. Ela conheceu o ex-marido dela quando ainda era muito nova. No começo parecia um relacionamento perfeito. Ele era atencioso, dizia que amava ela, que queria construir um futuro com ela, fazia tudo para parecer um conto de fadas, digamos assim. Lá no início, as interações positivas ativaram os centros de recompensa do cérebro dela, liberando dopamina, reforçando a conexão que ela tinha com seu ex-marido. Com o tempo, as críticas sutis e o isolamento social criaram um ambiente de estresse crônico. No início, eram críticas sutis sobre a forma como ela se vestia, o que ela falava, para onde ela gostaria de ir. Depois ele começou a reclamar das amizades dela, dizendo que não eram boas influências. E em pouco tempo ele se tornou a única pessoa com quem ela podia contar, porque sem que ela percebesse, e normalmente as pessoas não percebem, ele a afastou de todo mundo, de todas as pessoas que influenciava, que estava ali diretamente no dia a dia dela. E ele se tornou a única pessoa referência no dia dela. O tempo foi passando e a relação foi ficando mais intensa, mas de um jeito muito ruim, sabe? Ela se sentia presa, sufocada. Se ela queria sair, por exemplo, com a família dela, ele fazia um drama. Se ela queria estudar para ela evoluir na carreira profissional dela, ele dizia que não era necessário, que o trabalho dela já era muito bom. Quando tentava impor algum limite, ele rebatia dizendo que ela estava exagerando demais, que era paranoia da cabeça dela. Tudo virou culpa dela. E as táticas de manipulação dele criaram um padrão de dependência emocional. Só que as pessoas não percebem, ela não percebe essa dependência emocional. O medo de rejeição e a necessidade de aprovação ativaram os mesmos circuitos cerebrais envolvidos na dependência química, por exemplo, a dependência por uma substância. Com o tempo, os abusos verbais viraram agressões físicas, e aí veio uma das partes mais cruéis de um relacionamento abusivo. Ela começou a se convencer de que o problema era, de fato, ela. Ela justificava o comportamento dele, sabe? Pensava que se mudasse um pouquinho ali, um pouquinho aqui, talvez ele parasse. Tentou ser mais compreensiva, tentou ser mais paciente, mas a verdade é que nada do que ela fizesse ia mudar aquela situação, porque o problema de fato nunca foi ela. O problema de fato era o comportamento dele. Ela demorou exatamente 7 anos. 7 anos para sair desse relacionamento. E sabe por que ela demorou tanto tempo para ela conseguir sair desse relacionamento? Porque ele fazia ela acreditar que não existia vida sem ele. Não existia vida fora do relacionamento. E com 30 anos, ela se encontrou sem uma vida profissional que ela considerava digna, sem um apoio familiar, amigos, sem estudo e o pior de tudo, ela não se reconhecia mais de quem ela era há 7 anos atrás do que ela virou hoje. E o ponto de virada começou quando ela começou a falar, né, a expor para pessoas próximas, para aquelas pessoas que ainda estavam próximo dela, para amigas, família, de como ela estava vivendo naquele relacionamento, que começou com abusos verbais, depois passou para agressões físicas, ela se isolou de todos à sua volta, e o fato dela falar, dela colocar para fora, ajudou ela a entender, a se conhecer e querer ter uma vida mais feliz, longe desse relacionamento, fora desse relacionamento.
Eu quis começar esse vídeo contando um pouquinho dessa história, eu pedi permissão para ela, é claro, porque ela nos ensina algo muito importante sobre relacionamentos tóxicos, que a gente só consegue sair desse relacionamento quando percebemos que estamos dentro dele e que existe uma vida fora desse relacionamento. Mas muitas vezes precisamos de ajuda para perceber isso. E se essa história fez você se lembrar de algo que está vivendo ou de alguém próximo que pode estar vivendo esse tipo de relacionamento, de repente esse vídeo é um sinal para que você perceba essa situação ou mande esse vídeo para uma pessoa para que ela entenda com mais clareza essa situação que ela está vivendo e que isso possa ser o gatilho inicial para ela poder conseguir desvencilhar e sair desse relacionamento. Agora que já entendemos como um relacionamento tóxico pode afetar alguém, precisamos ir um pouco mais a fundo e entender o que realmente faz um relacionamento ser considerado tóxico. Porque tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer: não é porque o seu relacionamento é difícil que ele é tóxico. Relacionamentos saudáveis também passam por desafios e é normal que casais tenham brigas ocasionais, que discordem em alguns momentos. Isso faz parte da vida a dois, mas a grande diferença é como esses problemas são resolvidos, é como você se sente dentro da relação. Um relacionamento saudável ele é baseado em respeito mútuo. O que eu quero dizer com isso? Como que você se sente na relação? Você é ouvido? Você é escutado? Você tem espaço dentro dessa relação para colocar os seus pontos de vista? Se você não tem respeito dentro dessa relação com suas necessidades, não existe uma reciprocidade. Esse relacionamento ele não está sendo saudável mutuamente. Para pensar um minuto. Você se sente confiante dentro desse relacionamento? Você tem confiança dentro dessa relação? Você pode ter individualidade, manter seus amigos, fazer atividades sozinho, sem sentir que precisa dar permissão? Você não precisa pedir permissão ou justificar cada passo que você dá? Você tem apoio e incentivo para você crescer dentro dessa relação? O seu parceiro ou parceira, ele incentiva você a construir seus projetos, a ir atrás dos seus sonhos, seja ele mudar de carreira, ir fazer um intercâmbio, estudar, entrar numa academia, praticar atividades físicas. Você tem esse apoio ou não? Você tem que fazer tudo sozinho e quando você resolve fazer alguma coisa, você normalmente é criticado. Quando falamos de relacionamento tóxico, ele tem padrões muito diferentes. Aqui não se trata de apenas algumas brigas ocasionais, algumas desavenças em alguns momentos, mas sim de um ciclo constante de desgaste emocional e psicológico. Do ponto de vista da neurociência, o abuso emocional e psicológico dentro de um relacionamento tóxico causa alterações significativas no seu cérebro. O estresse crônico ativa o sistema límbico. Ele é responsável pelas emoções, pelas nossas emoções. Ele desregula o córtex pré-frontal, área responsável pelo pensamento racional e tomada de decisões. Os relacionamentos tóxicos têm alguns padrões, falta de respeito, então o seu parceiro te diminui constantemente, faz piadas ofensivas sobre você, e normalmente só ele acha graça nas piadas que faz, desconsidera seus sentimentos, seja eles quais forem, por menor que seja ou por maior que seja, e desvaloriza o que você diz. Controle e manipulação, então você sente que precisa justificar cada passo que você faz, tem medo da reação do outro, sempre começa a pisar em ovos, começa a mudar a sua forma de agir para evitar conflitos. O parceiro faz você sentir errado por coisas que não são culpa sua, isso é um claro sinal de chantagem emocional, faz você duvidar dos seus sentimentos e usa a culpa para manter o controle sobre você, sobre seus comportamentos e ações. Falta de apoio e crescimento, então você não tem apoio do seu parceiro quando você quer empreitar um novo projeto, seguir um sonho, estudar, mudar de carreira, enfim, você não vai ter apoio dele em momento algum. Esse é um claro sinal de um relacionamento abusivo e tóxico também. Agora eu quero que você faça um exercício rápido. Você se sente valorizado? Você se sente respeitado? Se sente livre para ser quem você é? É claro, dentro do respeito ali, dentro da relação, você se sente livre? Ou sente que está sempre pisando em ovos com medo do que ele possa pensar ou falar ou querer acusar você de alguma coisa? Sinal de alerta. Se você percebe que está constantemente inseguro, que sua autoestima está diminuindo cada vez mais, que sua relação está baseada no medo, em vez de estar baseada no respeito e no amor,
é um sinal claro de alerta que o seu relacionamento ele é mais tóxico do que você poderia imaginar. Já escutou aquela frase que relacionamentos é para te dar paz? É basicamente isso. Relacionamentos saudáveis te fazem se sentir em paz, enquanto os relacionamentos tóxicos te deixam ansioso, te deixam com medo, sempre tentando evitar qualquer tipo de conflito, porque isso vai gerar um desgaste. E a grande armadilha disso é que muitas vezes esse ciclo começa bem aos poucos, você não percebe. E quando você se vê, você já está preso dentro dessa relação e não consegue sair dela. E aqui vai uma dica importante. Se você está se perguntando se o seu relacionamento é tóxico, provavelmente ele é. Esse é um grande sinal, porque um relacionamento saudável não te deixa dúvidas. O amor de verdade não te gera medo, dúvida ou um sofrimento constante. O amor de verdade te traz segurança, crescimento e parceria.